Seja bem-vindo ao Pod Invest, o meu, o seu, nosso podcast de finanças, investimento, de inteligência financeira. E hoje eu trouxe uma convidada aqui especial para falar sobre um tema muito interessante e muito importante ao longo da nossa vida, tá? É um tema chamado férias, viagens e o mais interessante, como economizar em viagens. Particularmente, eu quero agradecer aqui a Alessandra Torrente, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Vamos falar hoje sobre viagens e como economizar, Alessandra. Vamos sim, é um tema que eu gosto muito. Vamos lá para o Pod Invest. Show de bola. Pessoal, a nossa primeira pergunta hoje, para a gente compartilhar com a Alessandra, é justamente escolher que tipo de destino, o caro ou o barato? Qual que vale a pena nesse período de férias? Qual a sua opinião, Alessandra? Então, partindo do princípio que o casal, aqui vamos falar de viagens de casal, certo? De acordo. Partindo do princípio que o casal já está com o orçamento fechado, um orçamento anual, um orçamento mensal, uma projeção para os próximos 5 anos. Então, ele sabe se cabe no bolso dele uma viagem cara ou uma viagem barata, certo? Vamos ali. Então, definir o destino, né? Você vai saber, primeiro que tem destino que a gente sabe que que só aquele lugar em si ele já é caro, né? E tem destinos que você é um valor um pouco mais acessível, mas que durante a viagem pode se tornar um problema financeiro, né, Matheus? Exatamente. Tem muitos destinos, por exemplo, se a gente for olhar aqui para o nosso sul do país, a gente sabe que um destino naturalmente caro para se viajar é Gramado. O simples fato de você falar a palavra Gramado aumenta a passagem em pelo menos R$ 1.500. É a mesma coisa que você falar que quer fazer uma maquiagem para noiva. Maquiagem para noiva. É outro Falou, tema que aumenta. Falou no salão que é para fazer para noiva, aumenta 300%. Exatamente. Se você disser que é formanda ou é alguma coisa do tipo, aí diminui o valor. Exatamente. Não vale dar aquele golpe que a gente viu as mulheres dando lá no Instagram. Falava que era para debutante, mas era para noiva e a maquiadora ficou chateada com esse negócio aí. Então, até É verdade. polêmica, não foi, Alessandra? Então, o contexto de escolher uma viagem, a nossa sugestão econômica é que você sempre tenha uma reflexão sobre se isso é uma viagem programada do casal ou se isso não é uma viagem programada. Vai acontecer de qualquer jeito. Por exemplo, você está assistindo esse podcast hoje, amanhã você fala que quer viajar na data mais próxima de feriado possível. É uma viagem que claramente não é planejada, porque você decidiu imediatamente. Ainda falta fazer conta, se preparar para esse contexto. E as viagens planejadas, naturalmente, elas podem ter um valor agregado a mais. Você pode gastar um pouco mais, porque você se preparou para esse evento. Agora, aquelas viagens de última hora, as viagens que você nem queria ir e está indo obrigado, são viagens que a gente sugere que você faça no modo mais econômico, né, Alessandra? É verdade. E tem como você economizar sim nas viagens. Super tem como economizar. E essa é a nossa próxima pergunta, né? A gente vai separar primeiramente o modal. O que é o modal? Se a gente vai de carro, se a gente vai de avião ou se a gente vai fazer aqui umas férias na própria cidade onde você está. Como é que a gente faz, Alessandra, para economizar tendo férias na nossa própria cidade? Imagina que você está na sua capital ou no seu interior e as suas férias vão ser aí em casa mesmo. Então, se você definiu que vai passar, por exemplo, 20 dias de férias na sua cidade, maravilhoso. É a melhor forma de economizar. Você não vai gastar com transporte longo, não vai gastar com combustível, né? Por exemplo, rodar 3, 4 mil quilômetros por dia. Você não vai gastar com passagem aérea, que para sair da nossa região aqui de Porto Velho já é cara. Então, assim, você na sua cidade, você vai escolher lugares que você quer conhecer. A gente aqui morando em Porto Velho, por exemplo, há lugares que a gente ainda não conhece, não é? E são locais que são acessíveis de carro, que levam pouco tempo. E aí o que eu indico fazer é você fazer uma lista de onde você quer ir, dos lugares, de todos os lugares. E você vai colocar ao lado qual que é o valor médio para você entrar e um valor médio de consumo, mais ou menos, né? Então, você delimita quais lugares e o valor. E aí, com base nisso, você vai escolher os lugares para ir. Eu sou a favor de que você escolha sempre, na minha opinião, um bem mais caro, que geralmente é o que todo mundo tá em alta, né?
para conhecer, e depois você vai nos outros que são free. Exatamente. Os grátis e já. Os rolês grátis são maravilhosos. Leva né? sua pipoquinha, leva seu sanduíche, leva sua garrafinha com água e você vai aproveitar o lugar e as companhias. Exatamente. Vai ser uma experiência tão incrível quanto se você fosse consumir lá no local, tá bom? Então, um rolê fácil de economizar estando na sua própria cidade é, como a Alessandra sugeriu, fazer uma lista de locais que você ainda não conhece, preparar a mochilinha com a sua alimentação, a sua garrafinha de água e partir para ir lá conhecer. Não é porque você está de férias 20 dias em casa que você vai ficar 20 dias enfurnado em casa assistindo só televisão ou fazendo atividades apenas domésticas, né? Dá para se divertir, não dá, Alessandra? Dá sim, e dá para se divertir no modo free. No modo free, modo economia. No modo que a gente gosta. Um modo bom. Modo economizando. brasileiro. Exatamente. E até comenta aqui embaixo no nosso vídeo, você já teve alguma férias que você teve em casa? Essas férias em casa, você achou que foram produtivas ou não foram tão legais? Deixa aqui pra gente saber. A nossa próxima pergunta é justamente relativa ao modal de transporte de carro. Você vai viajar de carro ou de ônibus, como fazer para economizar nessa viagem? Vamos considerar uma viagem média aqui de 1.000 quilômetros, que é uma viagem razoável para você sair de um estado para outro e conhecer um lugar para outro. Então, como você sugere, Alessandra, que a gente utilize para economizar viajando de carro? Bom, a viagem de carro ela é interessante porque você faz o seu destino, certo? Então, determinada cidade, por exemplo, você vai daqui, estamos na capital, então a gente vai até Vilhena, por exemplo. Claro, que se a gente for nos grandes centros, a gente vai encontrar hotéis mais caros durante a viagem. Ah, mas você conhece alguém no interior? Nesse caminho, você não pode dormir na casa do seu amigo, por exemplo? Você vai até Vilhena, digamos em Ji-Paraná, você conhece alguém para você dormir? Né? Se não conhecer, você vai numa cidade mais próxima e procura um local para você pernoitar que seja mais em conta. A alimentação, leva a sua alimentação para 1 ou 2 dias. Eu virei marmiteira, você também. É verdade. E agora a gente viaja com a nossa mochilinha de comida, todas congeladas, tudo bem feitinho. Então, com isso, a gente consegue economizar bastante, porque a comida na estrada é caro. É verdade, isso que ela está falando. Quando você consegue transportar sua própria alimentação, na maioria das vezes você come melhor, porque você come o seu tempero doméstico, o tempero de casa, e na outra grande maioria das vezes você não passa mal por comer uma comida estranha, uma comida de fora que o seu organismo não está acostumado. Então, para economizar no modal transporte, se você puder transportar, viajar de carro, vai ser bom, a experiência é legal, mas vale muito a pena procurar um local alternativo para você dormir e vale mais a pena ainda transportar sua alimentação prévia para essa viagem, tá? Não dá para levar a alimentação para a viagem toda, não faz sentido, muitas vezes não é economicamente viável, mas 2 dias a menos aí de alimentação já fazem uma diferença grande no orçamento. Geralmente o almoço e, por exemplo, numa churrascaria, o casal, você não vai gastar menos que R$ 120. Certo? Então, já é 120 que você economiza e você pode pagar um lugar para pernoitar, né? Exatamente, exatamente. Agora, a nossa próxima pergunta é como economizar na viagem viajando de avião? Porque você pode imaginar e pode acreditar que não deve ter jeito de economizar viajando de avião. Afinal, pão de queijo e um cafezinho ali gostoso no aeroporto mais humilde que você viajar vão ser pelo menos R$ 39,90. E se você pedir o adicional da açúcar ali, vão cobrar açúcar por R$ 8 para você. Brincadeiras à parte, mas existem formas, na sua opinião, Alessandra, de economizar viajando de avião? Muito. Viagem de avião também dá para economizar bastante. Eu gosto de viajar muito. E nessas viagens de avião, o primeiro passo é você pesquisar bastante o valor da passagem. Se for uma data flexível, que você pode alterar a ida e a volta, os sites já te dão na pesquisa, né? Datas próximas que estão mais baratas, que a passagem está mais em conta. Caso você tenha uma data que seja específica, então você não tem muitas opções, então é aquele valor e pronto. Mas, de todo modo, você consegue economizar com a alimentação. Da mesma forma que a gente falou da viagem de carro, dá para fazer uma mochilinha de comida, né? A gente já viajou também a trabalho, nossa vivência mesmo, que foi que a gente passou. Nós fomos passar, salvo engano, 4 dias em Brasília e nós levamos, né, a marmita pronta, congelada daqui para Brasília.
né? E outra forma de você economizar em relação ao cafezinho no aeroporto, porque você chega no voo, você chega cansado, claro, você quer tomar um café, comprem aquele cappuccino pronto que já tem no mercado. Aquele cappuccino é da hora. Maravilhoso, salva uma vida aquele negócio. Você já economiza R$ 40 num café lá no aeroporto, né? E até um detalhe aqui importante, a gente, numa última viagem aí, fomos parados pela fiscalização. Eu estava aí com umas 8 marmitas congeladas. E fui parada, eles abriram tudo, claro, não tinha nada, né? Mas eu já me imaginei lá no aeroporto, área restrita. Bem isso. E vistoriaram lá a mochila inteira, mas. E aí depois liberaram, né? Por conta do alimento mesmo. Enfim, não teve problema, foi permitido a gente embarcar com aquela alimentação e foi o que a gente se alimentou durante o período dessa viagem. E basicamente a gente comprou água durante esse período. Então, assim, foi uma viagem bem free, né? Bem econômica. E a gente foi lá, atingiu o objetivo e voltamos tudo certo. Exatamente. Esse episódio que ela falou da parada no aeroporto chama muita atenção porque, curiosamente, nessa época, nessa viagem que a gente estava fazendo trabalho, eu tinha acabado de comprar uma creatina. E aí eu fui receber essa creatina literalmente no aeroporto. Ela chegou, o cara foi entregar e eu estava indo para o aeroporto. Aí ele falou, não, eu também vou lá e te entrego. E aí eu falei, cara, como é que eu vou viajar com isso? Com comida, com creatina na bolsa. E foi exatamente isso. A gente colocou a creatina na bolsa, colocou as marmitas congeladas em outra, numa marmiteira, e não houve problema nenhum de passar no aeroporto, tá? Nossa recomendação é só que você não leve facas ou objetos pontiagudos. Eles vão ficar ali na guarnição, você não vai conseguir passar com esses objetos, né, Alessandra? É verdade. E você pode levar fruta também. Fazer uma porção de fruta, você pode levar esse cappuccino pronto, você pode levar a sua água com gás, claro que não em tanta quantidade, né, em muita quantidade, mas você pode sim preparar uma marmita para o almoço, outra marmita para janta, e assim você faz a sua viagem free. E muita gente também usa o famoso misto quente. Misto quente salva também, gente, a gente já teve essa experiência também. Faz uns 8 mistos ali, guarda na mochila e aí vai consumindo durante a viagem. Funciona bem também essa do misto quente, tá? A gente já teve várias experiências. Estamos falando com conhecimento de causa aqui, né, Alessandra? Exatamente. Né? Já temos experiência em viagem de carro, viagem de avião e também no modo free na nossa cidade, né? Exatamente. O próximo passo é a gente viajar aí de navio para ver como é que economiza numa viagem de navio e trazer isso para vocês. Essa a gente tá ansiosa aí. Não é verdade? Pessoal, no tema de hoje nós falamos justamente sobre economizar e sobre viagens em diferentes modais de transporte para trazer dicas práticas das nossas experiências e das pessoas que a gente conhece relativas a como economizar. Quero agradecer aqui a participação da Alessandra. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas dicas e pela vivência prática. Obrigada pelo convite, estamos aí à disposição. Para você que está nos assistindo, compartilhe aqui embaixo qual é a sua dica para economizar a viagem. Não vale a dica não viajar, tá bom? Não vale essa dica. Precisamos viajar, precisamos conhecer esse mundo gigantesco. Tem lá pelo menos 2 bilhões de pessoas disponíveis para a gente conhecer e se conectar. Um forte abraço. Esse foi o nosso Pod Invest, o meu, o seu, nosso podcast.